modos dos juizados especiais, né, a simplicidade, a oralidade e a informalidade, lembrando sempre que a uniformização, o objetivo não é corrigir nenhum acerto ou desacerto do magistrado, mas tão somente dirimir eventual divergência entre decisões dentro do nosso Estado. Eu cumprimento, então, o doutor Jefferson Isidoro Mafra, deu uma saída, está lá. Doutor Jefferson, bom dia. Doutor Juliano, está ouvindo? Doutor Edir, bom dia. Doutora Viviane, doutor Edson Zimmermann, e a doutora Sônia Moroso. Bom dia, desembargadora. Bom dia, colegas. O som está muito bom, doutora Sônia, lá de Blumenau. Hoje de março está um pouco difícil. Está chovendo por aí, alguma coisa assim? Não, ligado? Tá bom. Então, vamos ao primeiro da pauta, seria o 2, 3 e 4, são processos do doutor Cláudio, que não chegou. Oh, chegou. Seja bem-vindo. Eu estava brincando com o pessoal e dizendo que provavelmente Vossa Excelência mora no continente. Ah, está justificado, então. Bom dia, seja bem-vindo, doutor Cláudio. Doutor Cláudio, nós vamos então iniciar com os processos de Vossa Excelência, né? Os processos 1, 2, 3 e 4. Nós tínhamos os processos 5, 6, 7, 8, que foram retirados de pauta, né? Ok. E vamos, então, tratar desse tema da RMC, Sim. que é um tema bastante tormentoso, né? Para os colegas que atuam nos juizados especiais e também aqui no tribunal. E sempre que você tem ações semelhantes nas turmas recursais e nos tribunais, sempre complica. E essa em especial, que é uma quantidade de ações que está vindo aos montes, digamos assim. O senhor está com a palavra. Não, antes esquecemos. No que toca à aprovação da ata da sessão passada, alguma observação? Ok, então dou por aprovada. Sim, agora com a palavra. Muito obrigado, desembargadora. Quero dizer que é um prazer estar de volta. Peço desculpas pelo atraso, realmente foi mais de uma hora na fila, um ônibus quebrado em cima da ponte. Também preciso me justificar na ausência da sessão anterior, tive um acidente, os colegas devem ter ficado sabendo, foram 4 meses afastado. Ainda dói um pouco, mas eu estou muito feliz de estar de volta, muito feliz mesmo. Eu fico enormemente satisfeito de estar na companhia de tão distintos colegas e tão queridos amigos. Agradeço mesmo, eu estou muito feliz com a minha recuperação e por poder estar aqui novamente. Sem maiores delongas, sobre a questão do RMC, apesar da minha ausência na sessão anterior, eu sei que a matéria já foi debatida e decidida aqui nessa turma de uniformização. Nós tínhamos um entendimento na primeira turma pela incompetência, isso eu sei que já foi superado, e diante dessa admissibilidade e do voto magistral do colega Edson Zimmer, que enfrentou a questão com muita propriedade, eu entendo que essas questões já foram decididas aqui na turma. Então, assim, eu até poderia ter decidido monocraticamente, mas como eles estavam pautados, já estavam para encaminhamento aqui, eu só queria ratificar isso com os demais integrantes, para que o restante eu possa encaminhar monocraticamente mesmo. Eu entendo a gravidade da questão do RMC, entendo que afeta muita gente, mas eu concordo integralmente com o voto do colega Edson Zimmer, que foi muito bem feito. Eu acredito que aborda todos os aspectos da questão. E assim, a minha proposta, todos os 4 casos, né, do 01, 02, 03, 04, por rejeitar o incidente, porque eu entendo que a turma já se posicionou. Não é pela improcedência, pela rejeição, né? Porque isso já está decidido aqui. Essa seria a minha proposta. Doutor Cláudio, o senhor também é muito bem-vindo. Tenho certeza que todos nós estamos aqui torcendo pela sua rápida recuperação. Né? Obrigado. Voar não é fácil, né?
diz que voar é para pássaro, ele quer voar igual a pássaro e está sujeito a essas situações, né? Mas estavam todos, tenho certeza absoluta, torcendo pela sua rápida recuperação. Doutor Jefferson, alguma observação? Doutor Jefferson, não estou ouvindo. O seu microfone está ligado, doutor Jefferson? Ligar o microfone. Agora sim. Agora sim? Bom dia a todos. A questão já foi apreciada na sessão anterior, fixando a possibilidade dessa matéria ser analisada no contexto do juizado. A questão resta examinar caso a caso, né? Verificar se caso a caso há ou não abusividade nesse tipo de contratação. Essa foi a dinâmica que foi levantada na última sessão. Verificar se há, então, questões confrontantes, divergentes entre as instituições de turma, exige análise fática, né? Exige que tipo de contrato, qual é o argumento utilizado para saber se há ou não esse tipo de divergência. A questão central, saber se é possível ou não a contratação, apreciamos que sim, é possível. Então, me parece que a questão tem que ser levantada a nível fático, né? Qual o contrato está sendo apreciado, e se esse contrato existe um paradigma nas outras turmas que possa ter uma análise confrontante, ou divergente, né? Não sei se o relator se debruçou sobre a questão fática específica desses contratos. Todos os 4 casos têm contrato. Todos eles, a contestação com contrato. Assinados? Ok, então acompanho o relator pela rejeição. Perfeito. Doutor Juliano? Bom dia, desembargador Inês, bom dia aos demais colegas. Primeiramente, um abraço ao Cláudio, é bom tê-lo de volta, né, depois do susto que pegou em todo mundo, né, mas é sempre bom tê-lo com esse sorriso nas sessões. Desembargador, eu também acompanho o Cláudio, eu até tinha 5, 6, 7, 8, eram processos meus semelhantes de RMT, mas eu acabei fazendo monocraticamente, né, até porque a decisão assim, já estava decidido. Então, assim, mas eu acompanho o Cláudio também. Doutor Edir? Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas, especialmente também o Cláudio, um grande abraço. Depois de tanto tempo, prazer revê-lo, pelo menos à distância. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Riviane? Doutor Edson? Doutor Edson, obrigado. Bom dia. Bom dia, desembargadora. Gostaria de cumprimentar todos os meus colegas na presença do Cláudio, pronto restabelecimento, e como disse agora há pouco, nós na magistratura catarinense não podemos prescindir do teu sorriso, né? Até já tem colocado Cláudio sorriso, então eu também acompanho, acho que é caso de rejeição, porque se fosse o caso, seria de analisar um a um e também não seria caso daí de uniformização. Doutora Sônia? Acompanhando o colega Cláudio, pelos seus belos sorrisos, menino dessa turma. É isso aí. Ok. 9 da pauta, então, né? Os 5, 6, 7 e 8 foram retirados, então vamos ao 9 da pauta, que é um pedido de formalização de deputação. O relator é o doutor Jefferson, requerente cooperativo adicional de Chapecó, e requerida
Patrícia Paula Dias, a questão referente ao prazo prescricional da ação visando a recepção do débito e do pagamento de comissão de corretagem. Doutor Jefferson, Vossa Excelência está com a palavra. Ok. Embargadora, demais colegas, a questão envolve aqui a sentença de procedência, inicialmente, que condenou a cooperativa a restituir valores à consumidora. O acordo confirmou a sentença e a cooperativa, então, pede em incidente de uniformização análise do prazo prescricional. A sentença reconheceu e o acordo também manteve 10 anos, e ao passo que a LT seja trienal, base em repetição indevida. Ela cita, então, 2 acordos divergentes da terceira e quarta turma em relação da sexta turma, que é a origem. Meu voto é pelo não conhecimento. A divergência que viabiliza o conhecimento do pedido de uniformização, ela tem que ver com a petição e com explicitação de circunstâncias fáticas que identificam a si mesmo casos confrontados. Neste caso examinado, o fundamento do acordo que rejeitou a tese de prescrição não envolve contrato de corretagem, mas cobrança ilegal. E a análise foi feita com base no CDC, reconhecendo então o prazo de 10 anos. O acordo constou assim, vou ler. Mandou bem o sentenciante reconhecer a ilegalidade da cobrança, ainda que não tenha sido adequado equiparar a comissão de corretagem, pois disso não se trata. O caso versa sobre cobrança de valor indevido, que constou no contrato e não foi usado para pagamento parcial do imóvel financiado. Assim, o contrato celebrado entre o recorrente e o recorrido, que consignou o preço do imóvel em R$6.000 a mais do que o valor atribuído pelo agente financiador, conforme o contrato em termos publicitários, é nulo nesse aspecto, já que eleva sem justa causa o preço dos produtos e serviços, artigo 39, inciso 10, acumulado com 51, inciso 15, da Lei 8.078/90. Então, esse foi o fundamento para enquadrar a origem da cobrança indevida. E os acordos paradigmas, que trazem então a recorrente, utilizam a questão da cobrança de corretagem repassada ao consumidor. 3 deles. E um outro dele, uma cobrança devida com base em fornecimento de água. Dentro desse contexto, eu não identifico que a questão decidida, que fixou o prazo em 10 anos, se identifique com os casos confrontados, já que a situação fática são distintas situações fáticas. Nos acordos paradigmas que foram apresentados, 3 anos. E neste, prazo de 10 anos, com base na relação de direito do consumidor, fundamentado nesse aspecto. Diante disso, não havendo similitude das questões fáticas, meu voto é pelo não conhecimento do pedido e uniformização. Esse é o voto. Então, o voto relator é no sentido de não há uma similitude entre o acordo recorrido e o paradigma, não exigiria, então, o cabimento da uniformização. Com a palavra, doutor Cláudio. Não acompanho, não. Doutor Juliano. Eu acompanho, desembargadora. Doutor Edir. Também acompanho. Doutora Viviane. Também acompanho. Doutor Edson. Também acompanho. Doutora Sônia. Voto com o relator, desembargadora. Passar, então, ao número 10. Pedido de formalização. Relator, doutor Juliano Stefan. Referente, Rosemary Schmidt. O item 10 da pauta. Número 10 da pauta. É o 10, né? Referente, Rosemary Schmidt. Requerido, Silvio Mainka. Não sei a pronúncia exata. A divergência sobre o prazo prescricional. O item 10 da pauta traz de um processo, uma ação que foi julgada pela turma de recursos de Joinville. É uma ação de rescisão de compra e venda de contrato de imóvel, contrato verbal, e que foi julgado procedente o pedido, declarando rescindindo o contrato e condenando a então vendedora ao pagamento
a restituição das parcelas pagas. Houve recurso nominado, né? E no pedido de uniformização, a parte demandada traz como elementos a divergência quanto à aplicação do prazo prescricional, né? No tocante à restituição, a possibilidade de aplicação do artigo 401 do Código Civil, do Código de Processo Civil antigo, que tratava da prova exclusivamente testemunhal. E, por último, um marco inicial do cômputo dos juros de mora, né, com relação a essas parcelas. Eu já adianto que eu estou encaminhando o voto também pelo não conhecimento. De forma sucinta, com relação ao prazo prescricional, né, a parte traz como paradigma um acórdão referente à ação de cobrança de corretagem. Então, são matérias divergentes, né? O artigo 401 do CPC antigo, né, entendo que, primeiro, questão processual, né, que não caberia aqui no juiz, na turma. E até dá para entender como matéria fática também, né, quanto à comprovação do contrato em si. E, por último, com relação aos juros, né, eu verifiquei que existe uma divergência, até né, se aplica a partir da citação ou do valor que foi pago, mas ela é pré-existente, né? E nas razões recursais, a parte não trouxe nenhum acordo paradigma que pudesse demonstrar essa divergência. Então, ainda que fossem 3 pontos, eu estou encaminhando o voto pelo não conhecimento, por não estar, por entender que não estão preenchidos nem os requisitos de admissibilidade desse pedido. Então, o voto relator é no sentido de manter a inadmissibilidade do pedido. Isso. Doutor Cláudio. Acordo. Voto com o relator pela inadmissibilidade. Doutor Jefferson. Acompanho o relator. Doutor Edir. Também acompanho. Doutora Viviane. Acompanho o relator também. Doutor Edson. Eu acompanho o relator. Doutora Sônia. Com o relator. Vamos, então, ao número 11 da pauta. É um pedido de informação da 4ª Turma de Recursos de Criciúma. O relator é o doutor Jefferson Isidoro Mafra, requerente ao Estado de Santa Catarina. E requerido Tiago Balduino Rodrigues Nazado. O objeto da ação é uma divergência sobre o pagamento de ajuda de custo de policial civil em razão da remoção por necessidade de serviço público. Doutor Jefferson, a excelência com a palavra. Ok, senhores. Como apresentado pela desembargadora, a questão envolve uma verba ajuda de custo prevista em lei complementar estadual. Foi fixada a sentença de primeiro grau e mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos no acórdão. No pedido de uniformização, o Estado traz um argumento, e justifica esse argumento, afirmando que não se tratou de remoção por necessidade de serviço. Estaria de uma primeira fixação de lotação do servidor, do escrivão policial. Ele teria feito um período na academia, permanecido por alguns meses em Florianópolis. Sua primeira lotação, então, implicou nesse deslocamento de lotação. Contudo, esse argumento não foi utilizado em nenhum momento na contestação, nem na sentença, e também o acórdão não examinou. A análise fática do acórdão, e a emenda é bem clara nesse sentido, remoção por necessidade do serviço. E essa remoção, prevista na legislação estadual, dá direito à ajuda de custo. Então, meu voto é no sentido de não conhecer o incidente, já que a questão fática que sustenta a ajuda de custo examinada no acórdão, ora objeto
da análise é diversa dos acordos que o Estado de Santa Catarina trouxe em seus paradigmas. A situação fática reconhecida pelo acordo recorrido é uma remoção por necessidade de serviço. E essa situação não foi abordada pelo Estado em nenhum momento, né, contrário a isso, digamos, na sua contestação durante o processo. É uma situação fática diversa que ele suscita nas suas razões no pedido de uniformização. Nesse contexto, eu voto por não conhecimento do incidente. Então, voto relator no sentido de não conhecer do incidente, portanto, a questão fática é diversa do paradigma. Com a palavra, doutor Cláudio. De acordo com o relator. Doutor Juliano. Eu acompanho o relator, doutor. Doutor Edir. Com o relator. Doutora Viviane. Doutora Viviane. Doutora Viviane. Está mudo. Estão me ouvindo agora? Sim, sim. Eu voto com o relator. Obrigada, doutora. Doutor Edson. Também voto com o relator. Doutora Sônia. Igualmente com o relator. Não conhecer do incidente. Passamos, então, ao número 12, autorização da sexta turma de recurso de Lajes, relator, doutor Juliano, requerente Maurício Oliveira Rosa, e requerido Estado de Santa Catarina, objetação, ação de cobrança de diferença de valores 13º salário, férias e 13º férias, sobre a questão da litispendente. Doutor Juliano, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, desembargadora. Você bem suscita, até porque a matéria processual de dependência, né, não tem como a gente reconhecer, acolher o pedido aqui na turma. Trata-se de processo em que o policial militar ele entrou com uma ação de cobrança requerendo o pagamento dos reflexos sobre o estímulo operacional, aquelas horas extras, né, acima de 40 horas, né? E a sentença foi pela extinção por reconhecer a litispendência, porque já havia uma demanda em tramitação pedindo as horas extras com os reflexos, né? A turma manteve e o pedido é nesse sentido, dizendo que não, né, que são pedidos diversos, que são matérias diferentes. O meu voto é encaminhado para não conhecer, até por se tratar de matéria processual, né? Seria só a questão da litispendência entre ações. Então, voto relator no sentido de não conhecer, por quanto a litispendência é questão de ordem processual, logo não é passível de interpretação. Doutor Cláudio. Com o relator. Doutor Jefferson. Acompanhe o relator. Doutor Edir. Estou de acordo. Doutora Viviane. Acompanho o relator. Doutor Edson. Também acompanho. Nesse caso específico, como é da sexta turma, até gostaria de mencionar que realmente a decisão anterior foi conceder o pagamento das horas extraordinárias com os reflexos 13º e tudo mais. E depois se inovou numa nova ação tentando buscar só os reflexos. Então, a primeira já estava decidida tudo. Então, só para deixar essa questão também bem pontuada, mas acompanhe o relator no seu voto. Doutora Sônia. Igualmente, desembargadora. Passamos, então, ao número 13 da pauta, pedido de formalização, quarta turma de recursos de Criciúma, relator doutor Jefferson Isidoro Mafra, requerente Anderson Martins da Silva, e requerido Estado de Santa Catarina, objeto da ação, policial militar, horas extras, com reflexo na base de cálculo do 13º salário e férias. Com a palavra, doutor Jefferson. Senhores, aqui também antecipo o voto pelo não conhecimento do pedido. O regimento interno estabelece que constarão das razões
além da explicitação fática, a prova da divergência. E, nesse aspecto, o recorrente não indicou nenhuma outra decisão do Tribunal Recursal de Santa Catarina a viabilizar o exame da divergência, que pretendia, na verdade, a reforma colegiada por meio desse incidente, que não é possível. Diante da ausência, então, de demonstração da divergência, eu voto pelo não conhecimento do pedido de uniformização. Voto relator no sentido de não conhecer. Já visto que não apresentou nenhum acorde de paradigma do nosso Estado. Isso é muito claro, né? A uniformização de jurisprudência é entre decisões do nosso Estado. Com a palavra, doutor Cláudio. O relator. Doutor Juliano. Eu acompanho, doutor Jefferson. Doutor Edir. De acordo. Doutora Viviane. Acompanho o relator. Doutor Edson. Também no mesmo sentido. Doutora Sônia. Igualmente. Então, não conhecer. Então, passamos ao 14º, também de Criciúma. Relator, doutor Jefferson Isidório Mafra, requerente Domingos Mendes, e requerido Associação de Proprietários de Veículos, a PROVE. Redação, trata de seguro de veículo, acidente de trânsito, autor que se recusou a realizar teste de alcoolemia, vestígios de embriaguez apontados na anotação policial, negativa de cobertura securitária. Doutor Jefferson, Vossa Excelência está com a palavra. Esse trata-se de outro incidente que, no meu voto, não merece ser conhecido. Envolve busca recorrente que reforma de uma negativa de pagamento de seguro. Contudo, a divergência não foi apresentada com decisões das turmas de recurso de Santa Catarina. Ele transcreve razões de entendimentos divergentes entre o Tribunal de Santa Catarina e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sem comprovar, inclusive, a origem dessas decisões. Não aponta, como dito, a divergência de turmas recursais sobre essa matéria, que busca novamente reformar a decisão que lhe foi desfavorável. Voto, então, por não conhecer o pedido de uniformização. Semelhante ao anterior, não conhecer do pedido por falta de paradigma. Doutor Cláudio. No mesmo caso anterior, voto com o relator. Doutor Juliano. Acompanho. Doutor Edir. De acordo. Doutora Viviane. Doutora Viviane, não deu para entender. Voto com o relator também. Doutor Edson. Voto com o relator. Doutora Sônia. Com o relator. Passamos, então, ao 15º, de uniformização, também da comarca de Criciúma. O pessoal de Criciúma gosta de pedir uniformização, né? Doutor Juliano Serpa, Estado de Santa Catarina. Requerido Marcos Antônio Eusébio, policial militar da reserva remunerada, pretensão indenizatória, férias proporcionais acrescida do terço constitucional relativo ao ano de aposentadoria, base do cômputo, data do ingresso do serviço público ou calendário. Essa aqui é a questão, a data do ingresso no serviço público ou calendário do ano civil. E recurso também do IPREV, afastar a elegibilidade passiva, e do Estado de Santa Catarina, aplicação do ano civil para fins de cálculo da proporcionalidade. Com a palavra, o relator, doutor Juliano. Desembargador, uma questão de ordem. Sim. O meu processo, pedido de uniformização no ordem 19 é no mesmo sentido que esse que a Vossa Excelência leu? Poderia votar junto? Sim, aceito, porque exatamente eu havia anotado até na anterior e havia esquecido isso. São dois processos que tratam exatamente do mesmo assunto. Então, nós vamos proceder da seguinte maneira. O doutor Juliano profere o voto dele, em seguida a doutora vai proferir o voto dela e passamos à votação depois de ambos os processos. Tá? Doutor Juliano. Eu também tenho o número 22, embargador, que também é matéria semelhante, é igual, né? Mas o entendimento é um pouco diferente. Tá, então vamos julgar. Por isso que eu vou trazer o 15 primeiro, tá, para a gente ver esse e aí a gente vê os próximos. Perfeito, então julgamos agora o 15 e 19 e depois prosseguimos na pauta. Vossa Excelência está com a palavra, doutor Juliano. Obrigado, embargador. Colegas, essa aqui é uma matéria que já foi trazida
para a turma, acho que foi na sessão passada, pela colega Sônia, trata de ação em que o policial militar ele vai para a reserva e ele pede e ainda uma ação de cobrança com relação ao pagamento das horas das férias proporcionais e licença-prêmio que não foram, que não gozou durante o período da atividade. A divergência aqui pelo Estado é com relação ao marco inicial do cômputo do prazo das férias, se seria o ingresso do servidor público no serviço ou o ano civil, né? E o IPREV também traz como questão de divergência a sua legitimidade. Eu já não me antecipo que eu não estou conhecendo o pedido do IPREV por tratar de questões meramente processuais, naquela legitimidade de parte. Com relação ao pedido do policial militar, eu estou conhecendo, diversamente dos outros pedidos, em que não houve o conhecimento pelo fato de não ter comprovado a pré-existência, até estava analisando um julgado, um precedente da colega Sônia. Nesse caso, o Estado traz, nas razões recursais, um precedente da 8ª turma, né, de recursos, em que, no sentido de ter como marca inicial o ingresso do servidor no serviço público, ao contrário do que vinha decidido a 4ª turma de Criciúma, que seria o ano civil. Só para ressaltar que, posteriormente, a 4ª turma acabou modificando o próprio entendimento, né? Passou a adotar como marco inicial a data em que o policial também ingressou no serviço público. E esse é o entendimento, inclusive, que está sendo majoritariamente adotado, para não dizer unanimemente, pelo próprio Tribunal de Justiça, né? Então, nesse meu caso específico, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, ter sido demonstrada a divergência nas razões recursais, já que era pré-existente ao recurso, eu estou encaminhando o voto para conhecer do pedido, né? Reconhecer essa divergência e trouxe até uma proposta de enunciado, né? Para a gente tentar uniformizar essa matéria. Esse é meu voto, desembargadora. Ok. Para a Sônia, Vossa Excelência está com a palavra. A minha situação aqui ela é divergente, porque também é apontada a divergência entre os entendimentos da 4ª turma recursal de Criciúma e a 8ª turma recursal da capital. Mas aqui eu não estou conhecendo o caso, o julgamento sendo encerrado sem apreciação de mérito, porque a divergência é pré-existente ao recurso inominado, o que não foi apontado nas razões recursais e impossibilita a apreciação pela turma recursal na ocasião do julgamento. Eu vejo que o julgamento do acordo apontado como paradigma, ele se deu em 1º de junho de 2017, e o protocolo deste recurso inominado aqui, ele foi efetuado em julho de 2018. Então, não há como reconhecer essa questão, por isso o meu voto é pelo encerramento do julgamento sem apreciação de mérito. É diferente da do colega. Nós temos, então, duas situações. Primeiro, a do doutor Juliano, que é no sentido de não conhecer do recurso do IPREV, por entender que legitimidade é matéria processual, e no tocante ao recurso do Estado, conhecer do pedido para conhecer o calendário, a data de ingresso da Polícia Militar. Não é isso, né, doutor Juliano? Isso. E o da 19, doutora Sônia, não conhecer do incidente, porque não havia o precedente anterior. É isso, doutora Sônia?
Né? Então, passamos, então, ao voto, e eu peço já o voto dos dois, do tanto... Desembargadora, sobre questão de ordem, assim, ó, o meu item 22 seria igual o da doutora Sônia. É porque não houve... Essa era pré-existente e não houve a manifestação nas razões recursais. O número 22 seria igual Perfeito. Igual a doutora Sônia. Perfeito. Doutor Cláudio. Então, com relação ao 19 e ao 22, eu estou de acordo com a rejeição, que é uma questão insuperável, né? Uhum. Com relação ao número 15, eu gostaria de ver o enunciado, eu fiquei muito curioso. Então, vamos facilitar, doutor Juliano. Por gentileza, pode nos ler o enunciado, assim acho que facilita, inclusive, e melhora a compreensão de todos. Eu fiz um projeto inicial, muito simples, até porque a questão não tem muito, né? Coloquei assim, o marco inicial para o cômputo do período aquisitivo de férias dos policiais militares é a data de seu ingresso no serviço público. Esse enunciado. Esse é o entendimento do tribunal, eu acompanho o relator. Doutor Jefferson? Acompanho o relator também, com base nesses precedentes, e até na divergência que foi superada pela quarta turma, né, que inicialmente abordava com seu ano civil e agora ingresso do serviço público. Acompanho o relator. Inclusive no que toca à elegibilidade. Exatamente, questão processual. Se foi superado na fase anterior, 19, 22. Justamente acompanho o relator também pelo não conhecimento, dos relatores, né, pelo não conhecimento. Isso. Perfeito. Doutor Edir? De fato, nós aqui entendíamos diversamente, né, mas considerando os precedentes do Tribunal de Justiça, das demais turmas, resolvemos já aqui, previamente, uniformizarmos o entendimento. E, então, eu acompanho tanto a doutora Sônia quanto o doutor Juliano. Doutora Viviane? Eu também acompanho ambos os relatores, doutor Juliano e doutora Sônia. Perfeito. Doutor Edson? Eu também acompanho, e para nós, assim, estava muito clara a questão das férias, porque nós até fazer um paralelo à nossa licença-prêmio e às nossas férias. Nossa licença-prêmio ela só é devida quando completou o período aquisitivo. Se não completar o período aquisitivo, tiver 4 anos, 11 meses e 29 dias e sai do serviço público, não tem direito à licença-prêmio. E as férias seriam mais ou menos nesse sentido. Então, nesse sentido, acompanho o relator. Perfeito. A doutora Sônia já voltou. A doutora Sônia agora só tem que votar em relação ao doutor Juliano. Sim, eu acompanho o relator. Doutor Juliano em relação aos da doutora Sônia. Eu acompanho. Então, concluída a votação do 15, que foi no sentido de conhecer, e adotamos, inclusive, o enunciado que já veio pronto, e o 19 e o 22 não conhecer. Passamos, então, ao 16. 16, vamos à ação. Turma de Recursos da Capital, a relatora é a doutora Sônia, o requerente é o município de Florianópolis. Requerida Renata Nunes, questão referente a magistério, extensão do piso nacional do magistério e do anuênio de 2% auxiliar de sala. Pleito para excluir da condenação o pagamento do terço constitucional sobre 65 dias de férias por ano, acorde e garantir o recebimento durante todo o período. Doutora Sônia, Vossa Excelência está com a palavra. Sim, desembargador, eu tenho 2 casos, o 16 e o 20, que eles têm algumas identidades no julgamento, e esse do 16, que é o de agora, ele só tem uma questão a mais do que o outro. Eu acho que poderia votar junto. Vamos juntos, então. Ok, vamos votar junto. Então, com relação ao 16, não há identidade material entre as teses colocadas para julgamento. Considerando o julgado da 8ª turma de recurso, tratou-se de servidor público municipal de Florianópolis, ocupando o cargo de auxiliar de sala, e ele é submetido a uma legislação municipal específica.
enquanto que o julgado da terceira turma de recurso tratou de servidor público estadual, vinculado à Fundação Catarinense de Educação Especial. Então, não há identidade material, havendo uma impossibilidade de haver uniformização nesse caso, e somado a essa argumentação, neste caso, eu verifico que a suposta divergência apontada pelo requerente é também pré-existente em relação ao recurso inominado, de modo que ele deveria ter sido indicado nas razões recursais, o que não foi feito. Essa é uma situação. E no caso do 20, também a argumentação é com relação à divergência pré-existente ao recurso inominado, que não foi apontado nas contrarrazões. Então, penso que ambos os julgados podem ser feitos simultaneamente. Então, 16 e 20, não conhecer por ausência de similitude. É isso, doutora Sônia? Isso, ausência de divergência, que não foi apontada, e no caso 16, que não há identidade material entre os julgados. Pois não, com a palavra, doutor Cláudio. Com a relatora. Doutor Jefferson. Acompanho os votos pelo não conhecimento, minha relatora. Doutor Juliano. Acompanha a relatora. Doutor Edir. De acordo. Doutora Viviane. Acompanho. Doutor Edson. Acompanho a relatora e só trazendo aqui até que sempre que estivermos discutindo, me parece que sempre que estivermos discutindo direito municipal e as competências, não tem competência concorrente entre turmas de recurso, então a divergência será, quando muito, mudança de entendimento da própria turma e não tem divergência entre turmas. E nesse caso aí está bem específico, então acompanha a relatora. Perfeito. Ok, passamos então para o 17. Pedir informação, interpretação de lei, doutor Juliano é o relator, também de Criciúma, requerente José Ciro Velho e requerido... isso foi adiado, desculpa, o 17 foi adiado. Eu que não anotei aqui. Não fique preocupado, doutor Juliano. É doutor Juliano. Uhum. Eu brinquei porque na primeira outra sessão era Juliano e Juliano. Juliano. O 17, então já julgamos o 18, 19, 20, 22, faltou o 23, então, é isso, né? 23 é meu. É de Vossa Excelência? Vamos aqui encontrá-lo aqui. É um embargo de declaração. Turma de Recursos da Capital, relator doutor Cláudio, que está com a palavra. Presidente, embargos de declaração com efeitos infringentes. É um caso de despesas com funeral, não é nem seguro de vida, é uma cobrança de serviço de despesas com funeral. A empresa demandada pagou apenas 1.550, enquanto que o previsto contratualmente eram 3.000, e tem comprovação de despesas que chegam a 3.800. Então, chegaria na alçada, e a discussão envolvia essa diferença, mas, como sempre, é claro, os danos morais, né? A sentença lavratora Liana, em 2013, deferiu parcialmente, então mandou pagar a diferença sem os danos morais. O recurso da autora com relação aos danos morais foi acolhido pela primeira turma em 2014. O desembargador Nelson foi o relator e deferiu danos morais no importe de R$5.000. Essa uniformização foi recebida nos termos do artigo 60F, parágrafo 10, já que tinha sido rejeitada inicialmente, e tem decisão aqui dessa turma, no dia 25 de junho do ano passado, da lavra do Torubaldo, que afastou os danos morais. Então, foi, inclusive, proferido enunciado: o mero descumprimento contratual de cobertura securitária decorrente da morte não gera dano moral em ré ipsa, ressalvada a demonstração de sua confirmação no caso concreto. Agora, nos embargos, vem pretender a autora a reabertura da instrução
com esses efeitos infringentes. Essa é mera discussão de mérito e de prova. Então, meu voto aqui é conhecer e negar provimento aos embargos. Conhecer e negar provimento. Com a palavra o doutor Jefferson. Acompanhe o relator. Doutor Juliano. De acordo. Doutor Edir. Também de acordo. Doutora Viviane. Acompanho. Doutor Edson. Também sigo no mesmo norte. Doutora Sônia. Voto com o relator, desembargadora. Então, esgotada a pauta, nós temos alguns assuntos aqui para conversar, vamos então aproveitar. Essa semana eu estava dando uma olhada no regimento interno, do nosso regimento, e consulto os colegas sobre a necessidade de se fazer ou não alguma alteração no nosso regimento interno da turma de uniformização. Silêncio, entendo que não há necessidade. Porque o regimento é um pouquinho antigo, né? Inclusive, ele fala ainda do provimento 7, do CNJ, que já foi transformado, inclusive, no 22. Talvez algumas alterações pontuais se fossem necessárias, né? Mas esse é o meu pensamento, eu gostaria de ouvi-los a respeito disso. Eu acho que todos nós ficamos calados e mudos, até pela situação, e sim, tem que fazer e qual. Então, teremos que nos debruçar aí para dar uma refletida sobre isso. E realmente algumas situações talvez a gente pudesse pontuar algumas situações em que não fosse efetivamente recebido o pedido de uniformização, fosse algumas coisas que estão abertas hoje que desse para fechar. Pelo menos eu tenho visto nesse sentido, porque nós temos muitas coisas que efetivamente não são uma delas. O que eu, pelo menos, eu acho é quando se trata de questão de direito municipal, está no âmbito da própria turma, não dá para levar para a uniformização, é no âmbito da própria turma. E outras questões eu acho que talvez desse para fechar no próprio regimento, ficaria mais fácil nesse sentido, evitando a gente discutir aquilo que não fosse necessário. Doutorzinho, eu sei que preocupa, né, quando a gente pensa mais trabalho, nós já estamos todos assoberbados, e quando se pensa em acrescentar mais alguma coisa, a gente fica horrorizado. Mas está aqui ao meu lado, doutor Rodrigo, que é expert em elaboração de leis. Ele está anotando aqui, vamos escolher esses depoimentos, e o doutor Rodrigo, ele está, assim, sempre muito cheio de serviço, até porque ele auxilia também ali na diretoria, né? E sempre quando há alguém competente, normalmente ele é mais assoberbado, porque todo mundo procura o competente para fazer nosso serviço. Porque ele é ótimo mesmo, eu sou testemunha aí da dedicação dele. Então, nós vamos colher algumas informações aqui, algumas sugestões, e na medida do possível, e não estou dando prazo para o doutor Rodrigo, porque nem poderia fazer isso em face às atribuições, ele vai tentar compilar isso em forma de uma alteração, e depois a gente discute isso para verificar. Assim, não toma tempo dos senhores, mas a gente avança um pouquinho em relação a isso. Então, as doutoras Zimmermann estão anotadas. Tem mais alguma sugestão, doutor Zimmermann? Não, por enquanto não. Até me propõe assim, a dar uma refletida maior sobre isso. Eu lhe confesso que não refleti. A uma, porque eu gostaria já de agradecer todos, mas o meu biênio está terminando dia 11 de abril, então possivelmente na próxima não estarei com vocês, que é uma pena por não estar com vocês, não tão pena por sair do né? E então gostaria de agradecer a colaboração de todos e realmente foi assim, eu que desisti da carreira, não vou chegar ao tribunal, para mim foi assim uma honra participar de um órgão colegiado, isso eu pretendo ver lá na turma de recursos, assim, fiquei muito contente de participar do órgão colegiado. E lhes confesso que se tivesse participado talvez uns 5, 8 anos atrás, talvez tivesse mirado diferente a minha carreira. Mas são momentos que acontecem na vida. E a outra situação, eu devo me afastar a partir do dia 14 por um tempo. Vocês sabem, a minha esposa está passando por problema sério de saúde, ela vai fazer cirurgia dia 14 e até agora eu tenho levado sem me afastar, mas a partir do dia 14 eu vou me afastar por um tempo que vai ser necessário assim, para o estabelecimento dela. Então, aí também, quem sabe, por um tempo aí vocês talvez não me vejam no dia a dia. Então,
mais. Pronto restabelecimento ao Cláudio, um abraço, um beijo no coração de todos vocês. Vocês sabem que eu gosto muito da magistratura catarinense, a minha vida foi a magistratura catarinense e estamos aí. Doutor Zimmermann, sou suspeita, né, para falar, porque eu tenho um apreço muito grande, tanto pessoal quanto profissional. Doutor Zimmermann é uma pessoa que sempre foi destaque, notadamente nessa questão dos juizados especiais, e como magistrada, é um exemplo de magistratura. Sei da dificuldade que está passando nesse momento, e todos nós passamos, né, tem momentos na vida em que a gente passa por situações que a gente acha que nunca vai conseguir sair, e todas as portas se fecham, né, e quando a gente menos espera, uma porta abre. Então, acho que se Deus quiser, né, ele vai abrir essa porta também, essa questão vai ser resolvida, né, hoje a medicina está tão adiantada, eu, uma época, tive um carcinoma, era papilar, quando eu li aquilo, eu falei, nossa, é uma sentença transitada em julgado, não cabe mais recurso, e na verdade ainda cabia recurso, né, de maneira que hoje isso já faz mais de 10 anos e tal, então eu acredito ainda nessa possibilidade de recurso, e com certeza aquele lá de cima vai aceitar o recurso e vai dar provimento, tenho certeza disso, doutor Zimmermann. Então, acho que dizer, estou indo, não, estou pensando em ir, vamos colocar a coisa dessa maneira, sabe que todos nós estamos rezando, né, e torcendo para que tudo isso dê certo e vai dar certo, há uma corrente positiva para que isso aconteça, tenho certeza. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Doutor Cláudio? Senhora presidente, eu também estou encerrando meu biênio em abril, acredito que não terei outra sessão. Eu quero agradecer a acolhida, todo o carinho dos colegas, como o colega Edson colocou, é uma experiência fantástica, enriquecedora, mas eu também concordo totalmente com o Edson, a gente aprende também, além de estar com os colegas, esses episódios que a vida nos traz também, de dar valor ao que é mais importante. Eu estou voltando aqui hoje muito mais consciente do que eu posso me dedicar ao meu trabalho, do que também eu tenho que me dedicar à minha família. Acho que esse é um grande aprendizado. Eu estou realmente... desejo para o Edson muita força, sucesso, tenho certeza que vão superar muito bem isso e que a gente vai se encontrar logo, todos nós aí, em outras lidas que não são poucas, de trabalho aí não nos falta. Então, eu agradeço demais a oportunidade e desejo uma ótima semana a todos. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Sim, desembargadora. Eu também, na esteira do que os colegas têm colocado, estou terminando o meu período de turma de recursos e compartilho com os colegas falando do aprendizado, do crescimento que houve na carreira e interiormente a partir do julgamento em colegiado. Isso foi fundamental para introspectar algumas questões que antes me pareciam tão distantes. E aos colegas que passaram e que estão passando por problemas de saúde, eu desejo que Deus abençoe a todos, não só a esses, mas a todos os nossos colegas, e que todos tenham uma vida longa, com abundância de saúde, de fé, e de prosperidade e sabedoria para enfrentar os desígnios de Deus. É isso. Bom dia a todos. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação? Colegas, nosso regimento fala que nós temos que fazer, no mínimo, 2 sessões, né? Eu acho que, diante dessa situação que está todo mundo saindo, vamos antecipar uma outra sessão. Já estou pensando seriamente para marcar no início de abril. Mas é um caso a pensar. No que toca a questão da alteração do regimento, assim como o doutor Zimmermann colocou algumas situações, e alguém tiver alguma ssugestão, basta, de maneira bastante informal, passar isso para o doutor Rodrigo. Vou né? falar com ele. Pode Isso, deixar. que a gente tenta, na medida do possível, fazer aprovar isso, né? Eu acho que nós estamos num momento muito bom aqui no tribunal para conseguir a aprovação desses atos normativos, né? Acho que o momento é esse. A gente poderia, sim, eu acho que ele está um pouco ultrapassado, precisa ser
lapidado, digamos assim. Nós vamos também, até hoje eu conversei com o Rodrigo, começar a olhar com um pouquinho mais de cautela para a questão das turmas, da uniformização, quando houver processos semelhantes, eleger um ou dois, né, para que não sejam pautados vários com o mesmo assunto, isso também facilita para os colegas, né, não ficar analisando todos os processos. E uma outra notícia que eu tenho, quer dizer, não é notícia, né, só atualizar informações. Vocês sabem da luta que a gente tem aqui no tribunal no que toca a questão das turmas recursais. Todas as turmas estão assoberbadas e a gente mandou alguns projetos para o tribunal e o último que mandamos foi no sentido, olha, então, pelo menos uma turma de juizado da Fazenda. Me parece que esse é o caminho que vai ser seguido. Né? Não tenho nada de oficial, mas foi assim, aceito com bons olhos. O doutor Zimmer já havia também colocado isso, né, doutor Zimmer, de que o ideal fosse uma turma de recursos específico da Fazenda na capital. Eu acho que isso... É por sua conta, não fui eu que disse isso. Não foi isso? É a única. Não, me desculpa, mas eu achava que eu tinha essa posição. Mas foi... Não, mas assim, eu acho que tem que ser na capital, porque é natural que seja na capital, mas isso é uma... toca o local. Tá. É o local só. Mas no que toca a turma de uniformização... Sim. Até porque uma única turma de recursos é porque nós temos, principalmente a matéria estadual, nós podemos estar discutindo coisas numa turma uma coisa, noutra turma. Quando é direito municipal, até tudo bem, mas nós temos muita coisa de funcionário público estadual e acabamos julgando de forma divergente. Isso não é bom para o sistema como um todo. Não é bom para o sistema. Não é bom para o jurisdicionado, né, que fica nessa indecisão. Então, me parece que, assim, há uma probabilidade disso acontecer. Claro, eu falei na capital, porque é o mais provável que seja na capital, mas nada impede que seja em Rio do Sul. Pode ser, ó. Então, parece que a coisa caminha, assim, nesse sentido. Uma outra questão é que eu gostaria de... Nós estamos fazendo um ato normativo que trata da indicação de juízes leigos, voluntários, tá? Porque não havia nenhum ato normativo disciplinando essa questão. Nós enfrentamos recentemente duas questões muito delicadas. Primeiro, um estagiário de São Paulo e, posteriormente, um advogado que foi aprovado no concurso. E ele entrou no CNJ, foi para o Ministério Público, enfim, dizendo que Santa Catarina estava burlando o concurso, haja vista que estavam sendo admitidos para trabalhar pessoas que não foram aprovadas no concurso. Ele, inclusive, apontou o nome dessas pessoas, fez um levantamento de todos os atos que tinham sido feitos por juízes leigos, com participação de juízes leigos, teve um trabalho danado, até gostaria de saber aquela metodologia que ele usou, porque nem eu consigo fazer isso, e ele sabia tudo. Quantas decisões os juízes leigos proferiram, em que comarca e tal, enfim, está fazendo algum festival sobre isso. O CNJ arquivou num primeiro momento, mas pediu informações. Então, eu só pediria que os colegas, quando nomeassem um juiz leigo, sempre o fizessem por portaria, e que, se fosse possível, passasse isso para os colegas que atuam nos juizados especiais. E nós estamos fazendo esse ato normativo, então, que trata dessa questão, até para os colegas terem um respaldo, né, quando indicar juiz leigo. Mas eu gostaria até agora de ouvir a opinião de vocês, porque quando a lei 9.089 fala em advogado, e aí o juizado da Fazenda foi lá falando em advogado também, com 2 anos de experiência, trouxe lá de 5 para 2, o CNJ disse, olha, já que a lei de juizado da Fazenda é 2, então precisa de um advogado com 2 anos de experiência, e assim que foi tratado naquele provimento do CNJ, de que trata de juiz leigo remunerado. Só que aí vem a questão, é advogado da ativa ou não? Precisa estar ativo? O que é advogado? Para você ser considerado advogado, você precisa estar na ativa ou não? Então, essa é uma questão, porque a lei fala em advogado. E como esse moço colocou, e ele faz lá essa situação de que advogado da ativa. E todos nós sabemos a dificuldade de advogado ativa trabalhar como juiz leigo, notadamente quem tenha mais de 2 anos de experiência, normalmente são aqueles advogados que acabaram de sair da faculdade, ou são aqueles que já estão aposentados.
Enfim, são esses que nós trabalhamos com o juiz leigo. E a gente fez um ato normativo, pela corredoria não passou, eu queria colocar que não precisava estar na ativa. Eu ainda estou fazendo um estudo e pretendo mandar um justificativo para ver se eu consigo que saia lá um ato normativo dizendo que não precisa estar na ativa. Mas a corredoria não aceitou e tem fundamento. Por que tem fundamento a corredoria não aceitar? Porque há uma decisão do CNJ, do plenário, uma decisão muito antiga, é verdade, que diz que tem que ser advogado da ativa. E eles respaldam, e o conselheiro respaldou essa decisão no provimento 7 do CNJ. E o provimento 7 do CNJ, do qual eu participei, nós colocamos advogado, mas a gente nem passamos na nossa cabeça essa questão do advogado da ativa ou não da ativa. Eu gostaria muito de ouvir a opinião dos colegas a respeito dessa questão. Eu, outro dia, estava atendendo aqui alguns advogados da atual gestão e fiz essa indagação a eles. Eles estavam em 3, 4 advogados, 3 acharam, olha, não precisa ser da ativa. E um falou, não, tem que ser da ativa. Eu falei, olha, advogado da ativa é aquele que tem que estar pagando para a ordem, mas para trabalhar como advogado. No caso, ele não está trabalhando como advogado. Mas eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores a respeito disso. Bom, se puder me escalar, já que eu sou mais velhinho aqui, né? Na verdade, eu acho que uma das questões, e a senhora sabe disso, há muito tempo tenho debatido isso, nós, através do FONAGE, deveríamos tentar uma mudança legislativa. Sim, estamos tentando. Para bacharel em Direito, porque é uma coisa que não vai funcionar, é algo para não funcionar. Talvez funcione em grandes centros, em locais em que tem universidades, que os professores têm interesse em, junto com os alunos, trabalhar como juiz leigo, mas não é a prática onde nós efetivamente vamos precisar de juiz leigo. Então, transformamos isso em bacharel em Direito. Enquanto isso, tinha uma época que a gente usava, antes do CNJ, editar provimentos e tudo, eu cheguei a nomear assessor como juiz leigo e fazer uma interpretação conforme o meu interesse, lógico, né? De preferencialmente advogado, né? Que era bacharel em Direito, formado em Direito, mas preferencialmente advogado. Então, nessa situação, eu acho que nós ganharíamos muito quando a gente pudesse nomear como juiz leigo, inclusive, se fosse o caso, os nossos assessores ou assessores, porque eles vão ter interesse nisso, maior, decisões estariam mais em consonância com o pensamento do próprio togado, daria para se cobrar mais em questão de produtividade e tudo mais. Eu vejo que o sistema do juizado funcionaria excepcionalmente bem se nós pudéssemos caminhar nesse sentido, porque a questão de voluntariado no Brasil não é a nossa praia. Até as ONGs são organizações não governamentais que vivem só de dinheiro do governo. Então, as coisas não funcionam no Brasil na forma de voluntariado. Não é da nossa cultura. Então, eu acho, não sei onde tem, talvez uma outra comarca que tem, mas a grande maioria não tem. E os advogados que vêm para o sistema do juizado, muitas vezes vêm com interesses outros. E nós já passamos por alguns que causaram sérios problemas no sistema de juizado, de ser juiz leigo e acabar dando carteiraço que era juiz, ou não apresentar, fazer instrução, não apresentar depois a proposta. Agora, quando vem que é advogado, me parece assim que não sobra muita questão de interpretação, me parece que advogado é advogado que está regularmente inscrito na OAB. Se ele está atuando ou não, desde que ele esteja pagando, esteja regularmente inscrito, esteja apto a advogar, para mim é advogado. Você não precisa ser advogado atuante nem nada. Agora, não pode estar suspenso, não pode estar impedido, porque daí nessa, logicamente, a meu sentir, não teria assim um lapso, aí um hiato para interpretação de forma diversa. Mas acho que a nossa situação realmente seria essa questão de uma mudança legislativa ou no CNJ, conseguirmos alguma coisa no CNJ, no sentido de podermos aproveitar bacharel em Direito, daí com curso de capacitação pela Academia Judicial, fazer o curso, tem que preencher o curso, e de tanto em tanto tempo vai ter que fazer uma reciclagem, alguma coisa nesse sentido, para que ele possa se manter atualizado também, porque daí nós aproveitaríamos aqueles que estão se preparando para a magistratura, seriam os nossos juízes leigos. Inclusive, nós teríamos, eu acho que nessa situação seria capaz de nós termos, com essa remuneração que se paga do juiz leigo, eu estou falando isso aqui porque a senhora sabe que quando se a remuneração,
eu fui um que criticou a remuneração. Acho que a remuneração é muito pouca para o juiz. Só nós, naqueles programas de apoia, que a gente ganha menos do que um juiz leigo, porque o juiz leigo vai ganhar igual um estagiário, né? No final, o juiz leigo ganha igual estagiário. Então, ali eu fui crítico nesse sentido, entendi na época, o voto foi que fosse nesse sentido, porque senão não teria remuneração nenhuma. Então, é melhor ter 0,01 do que não ter nada, né? Então, isso eu concordei plenamente com o seu argumento à época. Mas acho que, se formos para entrar nessa seara, acho que vai ter que ter advogado, quem está inscrito regularmente na OAB. Se ele está advogando ou não, está pago, está regular e pode no dia seguinte apresentar uma petição em juízo, esse é advogado. Está impedido, está suspenso por qualquer motivo, para mim, daí não é advogado e não estaria preenchendo o requisito advogado. Então, é essa situação que eu penso. Mas, para o sistema do juizado realmente funcionar, a meu sentir, nós temos que trabalhar uma questão de mudança legislativa, porque senão nós não vamos ter sistema de juizado funcionando. E algo que a senhora sabe que há muito tempo eu tenho dito, isso até o próprio tribunal está trabalhando contra si, porque o sistema de juizado, se ele estiver funcionando plenamente, se o juizado julgar os processos em 3 meses, 4 meses, 5 meses, se as turmas recursais estiverem aparelhadas que a gente possa julgar os processos rapidamente, ninguém vai entrar no cível. As pessoas vão entrar aqui, mas quando no juizado está demorando mais possível, porque o advogado, nas questões que ele tem certeza que daí só vai sobrar para o juizado, aquelas teses malucas em que aqui eu tenho dúvida, se eu vou ganhar ou vou perder, então eu vou entrar no juizado, se eu perder eu não pago honorários. Então, me parece que essa situação, e eu tenho visto em algumas comarcas, na época que eu estava atuando junto na coordenação, fiz alguns levantamentos, nas comarcas que o juizado era ágil, o cível tinha menos processo. Nas comarcas que o juizado não era ágil, iam para o cível nessa questão. Então, desculpa eu ter me estendido, mas... Alguém gostaria mais de falar alguma coisa a respeito disso? Doutor Cláudio. O Edson colocou, o colega falou com muita propriedade, enquanto o tribunal não levar a sério a questão dos juizados, ele está trabalhando contra si mesmo. Eu concordo totalmente com o colega Zimmer. Isso deveria ser uma prioridade e não é visto como tal. Eu, no tempo, estava na SMESC, que eu enfrentei algumas situações que também levaram a gente a abandonar essa ideia. Eu me lembro pelo menos 3 casos. Teve um caso em Balneário Camboriú, de uma aluna da SMESC, que atuava como juíza leiga, isso faz muitos anos já, e o tribunal não nos amparou, mesmo em forma de convênio. A gente teve uma outra situação, eu me lembro, no Estreito, onde era um servidor, o tribunal também não deu razão. Então, inviabilizou qualquer saída. E eu me lembro um caso no Fórum da Trindade, norte da ilha, que era uma procuradora do INSS aposentada, uma senhora que nos ajudava muitíssimo, mas estava sem inscrição na OAB, porque ela já não precisava mais daquilo. E deu processo na corregedoria, teve até processo crime contra ela. Uma senhora que prestava serviço voluntário nos ajudando, e fazia um excelente trabalho como juíza leiga, que era o sonho dela. Então, assim, o tribunal não nos apoiou em nenhuma dessas situações. Pelo contrário, as pessoas foram penalizadas, tanto o servidor como essa procuradora aposentada. E com o problema da residência, hoje a atual regulamentação, o residente não pode mais ter inscrição na OAB. Antigamente ainda bastava não advogar na comarca. Hoje a própria OAB levanta esse impedimento, não pode ter inscrição ativa na OAB. Então, assim, a gente fica sem saída. Eu concordo totalmente com o Edson. A forma como está colocada hoje, tanto pela lei como pelo CNJ, não nos dá saída. Tem que ser advogado regularmente inscrito com inscrição ativa na OAB. E aí a gente fica de mãos amarradas. No que toca à reforma, doutor Edson, nós estamos trabalhando, eu, aliás, não trabalhei, não como diz outro, não coloquei uma vírgula nesse projeto, porque não tive tempo, mas os colegas estão trabalhando numa reforma da Lei 999.
Essa semana, dia 20 e 21, eu irei a Brasília, inclusive nós vamos verificar esse trabalho que foi feito pelos colegas, e eu vou verificar, inclusive, dessa questão que Vossa Excelência colocou agora, do bacharel em Direito, substituir a palavra advogado por bacharel em Direito. Nós temos que resolver essa situação, sim, porque isso não é questão nossa de Santa Catarina, é do Brasil inteiro que tem problema com isso. E os colegas aqui em Santa Catarina estavam todos desamparados no que toca, porque não tem nenhum ato normativo. Quem eu posso nomear, quem eu não posso nomear. A gente fez um esqueleto, mandamos para a corregedoria deu uma lapidada, mas eu não consegui colocar essa questão de que bastaria ser advogado, não precisaria estar na ativa. E aí, repita, a corregedoria o fez em face dessa decisão do CNJ. Mas eu disse até, olha, eu vou fazer um separado, um ofício, ver se eu consigo, né, justificar para que isso será levado no órgão especial. Aprove essa questão sendo advogado, porque quem é advogado? Advogado é aquele que prestou concurso para a ordem. Pelo menos é o que diz o dicionário. Regularmente inscrito. Não, advogado é aquele que prestou concurso para a ordem. Se ele está inscrito ou não inscrito, ele deixa de ser advogado? Tem que pagar a anuidade, está no artigo da lei. Está em qual? O Estatuto da OAB. O Estatuto da OAB. Advogado é aquele que paga. Regularmente inscrito, eu vou verificar, aprovado não, o de fato, exame que eu não e em dia li... com suas obrigações. Então, quem fez o concurso da OAB, quem fez a prova para a OAB é advogado. Depois está aposentado, ele deixa de ser advogado. Tem que estar em dia com suas obrigações. Aí ele deixa de ser advogado. Aí tem o remido, né? Depois de 30 anos, 50 anos contribuindo, aí eles dispensam. Olha, é uma polêmica, mas, enfim, nós temos que definir isso. Eu sei o quanto isso atrapalha, tem essa né? previsão estatutária. Eu vou verificar essa previsão estatutária aí, que de fato não tinha atenado para ela, não. Eu só estava me atendo ao conceito de advogado que traz os dicionários. E essa questão tem que ser feita. E a lei está sendo modificada, mas há uma pressão muito grande no Congresso. A bancada dos advogados é muito grande. E para os advogados, eles querem transformar o juizado... É um lobby fortíssimo. Né? É muito forte, é muito forte. A AMB tem nos ajudado, o FONAGE tem tentado, assim... Hoje o presidente do FONAGE é de Brasília, o que facilita muito, né? Pelo fato dele estar lá e ter uma proximidade maior com os deputados e senadores, mas não é difícil, assim, tá? Você vai lá, você faz uma reunião, consegue, você vira as costas, modificar o projeto, porque o lobby deles é muito grande em alterar tudo, ordinarizar tudo. Essa é a pretensão da ordem, a ordinarizar. Mas, enfim, sobre essa questão de juiz leigo, mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Doutor Júlio? Não? Okay. Desembargadora, só uma questão. Assim, eu não sei atualmente como é que está isso, mas nós tínhamos um grande número de juízes leigos que não preenchiam essa condição. Eu me preocupo com uma questão. Não ter regulamentação, tem um hiato, aí as pessoas se incomodam. Tendo regulamentação, vão ter que tirar amanhã o juiz leigo, porque se a regulamentação tiver que é advogado com advogado, regulamento escrito com 2 anos, e alguém tiver o assessor, tiver alguém que não esteja nessa condição, teria que tirar no dia seguinte, porque agora tem uma regulamentação própria e não... Eu acho que nós temos aí... Os dois lados são ruins. O não regulamentar é ruim porque acontece o que aconteceu com os exemplos citados pelo Dr. Cláudio, mas a regulamentação, quem o tenha sem preencher esses requisitos, se fosse eu, no dia seguinte eu faria exoneração e vou eu, juiz togado, fazer todos os atos de juiz e juiz leigo. Não vai ter mais juiz leigo. E eu sei que tem várias comarcas que, inclusive, assessores são juízes leigos, auxiliam juiz e tudo mais. Eu não, assim, realmente o lobby da OAB, no tempo do ex-presidente, o Dr. Paulo Brincas até está brincando com o Brincas, dizendo que eles fazem um lobby, mas eles não querem participar de nada. Na verdade, eles só estão prejudicando o sistema de justiça, que no final, se o sistema de justiça morrer, os primeiros a serem prejudicados são eles. Então, parece que é uma reserva de mercado aí sem qualquer necessidade. O juizado, quanto mais ágil for, mais os advogados vão ter acesso a trabalho, e não o contrário. Mas... doutor Silvio, nós tínhamos uma situação até então, que a gente sabia que as comarcas nomeavam juízes leigos, pessoas que não eram advogados e tudo mais, né?
e se nós disséssemos, não pode ser isso, nós inviabilizaríamos os juizados especiais. Mas agora nós estamos numa situação diferente, porque o CNJ está cobrando isso. O CNJ quer saber, né, quais são as comarcas que estão atuando e as portarias e tal. Essa é a pessoa que fez essa, não foi representação, esqueci o nome do ato que ele, o CNJ, pedido de recorda Ilex. Processo de controle administrativo, tá? No CNJ. Ele fez um levantamento de diversas comarcas, eu acredito que mais 6, 8 comarcas, mais ou menos, e, segundo ele continuaria fazendo de todas as comarcas do estado de Santa Catarina. E ele fez de anos e anos, assim, ele tem todos os atos que participaram, o nome da pessoa que participou, por isso que eu brinquei no início, gostaria de saber o controle que ele tem, porque a gente não tem esse controle que ele teve, né, e segundo ele está fazendo e remetendo isso, inclusive, para o Ministério Público e para o... Agora, quando o CNJ arquivou, no que toca essa questão, ele se insurgiu contra a decisão do CNJ e está dizendo que o nosso tribunal não tinha controle, porque o nosso tribunal não tinha o nome dessas pessoas que atuavam como juízes leigos, e depois nós respondemos, e nem há, porque o departamento pessoal do tribunal tem o nome das pessoas que são auxiliares da justiça, né? Então, assim como não há do perito, como não há isso, enfim, mas eu sei que ele vai continuar, até porque ele já disse textualmente isso, né? Então, nós estamos entre aquela história entre a cruz e a espada, né? Não, daí não tem solução mesmo. E aí nós estamos tentando, nesse ato normativo, facilitar, dar um amparo para os colegas, sem viabilizar o juizado, que é muito difícil. Mas estamos tentando fazer o melhor possível. Não querendo ser pessimista, mas se nós tivermos advogados com 2 anos de experiência, tirando aqueles que vão receber remuneração, nós vamos ter uma meia dúzia de juízes leigos no Estado. Querendo ser pessimista. Não ouvi, doutor. Como é que é? Não querendo ser pessimista, mas se nós tivermos que ter em todas as comarcas advogados com 2 anos de experiência, nós vamos ter muito poucos juízes leigos no Estado. Porque nas comarcas iniciais e finais, o advogado não quer, porque senão ele fica pedido no juizado e o juizado tem uma demanda até razoável. Ainda mais o juizado vai ter, nas comarcas iniciais e finais, ter juizado da Fazenda Pública, que hoje a opção é obrigatória, diferente do juizado especial civil, e ele vai ficar impedido no sistema no final, né? Mas... Eu sei que é um tema doloroso, né? Que a gente sabe as consequências disso, e nós estamos agora entre a cruz e a espada, né? O que a gente faz? Tentar fazer o melhor possível, encontrar nessa escuridão uma luz que resolva. Mas eu gostaria de ouvir, mesmo que fosse rapidamente, os demais colegas, a respeito desse tema que é tão delicado, que vai ter um reflexo muito grande aqui em Santa Catarina para nós. E que, talvez, assim, o que ele fez aqui, e ele teve um interesse particular, ele foi aprovado nesse concurso para juiz leigo. Então, ele tem um interesse. E daí o CNJ, evidentemente, direcionou isso. Eu quero ver se via Brasília eu consigo lá alguma alteração no provimento 2 para facilitar essa questão, mas não sei até onde isso vai conseguir, porque as luzes do CNJ estão voltadas a essa questão sobre Santa Catarina e basta essa provocação dos colegas, que não aconteceu em outros estados, do colega não, desse advogado que foi aprovado. Desembargadora, se me recordo, foram alguns juízes leigos de Blumenau indicados por ele. 2, inclusive, era juiz aposentado. Ele advoga aqui na cidade. Só não sei dizer se ele está atuando como advogado efetivamente ou está apenas atuando, tendo um registro na OAB, mas atuando como juiz leigo. Mas o nome dele apareceu num ofício que a senhora encaminhou para nós para respondermos. Ele está vinculado ao 2º juizado. E o outro é um advogado também que não atua muito na área, embora tenha inscrição na OAB, que de alguma forma me parece que não aparece, não sei porquê, nos quadros da OAB, mas segundo o levantamento que fizemos, ele estaria vinculado ao quadro. São 2 senhores já com certa idade, advogados bastante prestígio na cidade, mas que fazem um bom trabalho. Advogados recém-ingressados na carreira, com 2 anos, eu tenho alguns ali, são geralmente advogados que querem experiência para o concurso da magistratura ou para cargos de assessoria. São os 3 juízes leigos nessa condição e outros 2 advogados de mais experiência. Mas é um trabalho árduo recrutar advogados, né? A gente está sempre em contato com a AB, mandando informações, fazendo reuniões com eles, mas há uma resistência muito grande da OAB em
amparar nesse pleito do judiciário de recrutar novos juízes leigos. Acho que essa regulamentação será muito importante para dar guarida, né, a outras questões que podem envolver, como o residente. Acho que o residente, por exemplo, é um excelente potencial para ser juiz leigo. A minha residente atual, ela agora vai ser minha assessora, né, mas ela atuou por um bom período como residente e juiz leigo. Sei da situação que se cria ali, mas era uma advogada, estava, acho que é licenciada a situação dela junto ao OAB. Não houve insurgência, fez um excelente trabalho. Agora vou ter que realmente afastar da juíza leiga, já que vai assumir a assessoria. Então, acho que definir o que é ativo ou não, né, já que a lei não faz isso, a lei fala apenas advogado, seria importante, a partir até, inclusive, uma interpretação maior para nível geral, Brasil. E também pode, eventualmente, ter uma interpretação local. Nós aqui, envolve advogados que também não estão nativos, e mais para frente, uma insurgência de algum deles, o próprio CNJ no controle, estabelecer um critério diferenciado. Acho que tem uma harmonia com as decisões do CNJ para ter uniformidade e segurança para todos que atuam. Né? O maior prejudicado, em tese, até diretamente, seria o próprio advogado, ou a pessoa que vai atuar como juiz da lei, e não tem esse credenciamento. E, pelos estudos que eu tenho feito no mestrado, observo que, a nível dos Estados Unidos, os que mais utilizam o sistema alternativo, ou seja, que mais são voluntários, são justamente os mais experientes, os mais idosos, os aposentados, né, que não estão na ativa. E no Brasil parece que é o inverso, né? A gente quer justamente que os que têm menos experiência, menos capacidade, 2 anos apenas, que auxiliem decidindo questões, tudo bem, são simples, né? Mas decidindo questões da vida dos outros. Não sei porque esse movimento é inverso para nós aqui, comparando, por exemplo, com os Estados Unidos. Eu acho que quanto mais amplo for o acesso para juízes leigos, quanto mais experiência, mais capacitação, melhor para o sistema. Esse é o meu pensamento. Mas a questão de desembargadora, a nomeação e posse dos juízes leigos concursados, tem previsão? Como é que está esse processo? Não há previsão, e eu não sei se sairá esse ano ou não. Sinceramente, eu não sei. E acho que se sair, não seriam todos. Seriam de algumas comarcas, um número limitado, mas, enfim, isso depende da presidência e de verificar essa questão de recurso. Eu não estou muito esperançosa quanto a isso, não. Sinceramente, não. Já tive mais esperança sobre isso, acredito que não. No que toca essa questão da experiência dos advogados, nessa comissão da ordem, que foi o meu gabinete, eu dizia isso, olha, a ordem tem que olhar em outra direção, porque a ordem sempre olhou no sentido que, os advogados vão trabalhar para o judiciário. Não é isso. Não é questão de trabalhar para o judiciário, é trabalhar para os advogados também, porque a partir do momento que se sai uma decisão, o próprio advogado está ganhando com isso, e depois é um laboratório para quem está saindo da universidade. Eu disse isso no meu gabinete outro dia para eles, vocês têm que pensar, o aluno sai da faculdade com teoria e não tem essa prática, isso ali é um laboratório, que a ordem tinha que aplaudir isso. Eu até falei, olha, quem sabe se a ordem faz um convênio com o magistrado da comarca, indica o nome das pessoas que estão interessadas em trabalhar como juiz leigo, e a ordem tenha um controle dessas pessoas para verificar. Então, tudo isso, dentro desse ato normativo, nós estamos colocando a possibilidade de se fazer convênio com a OAB para indicação dos advogados que queiram atuar como juízes leigos. É uma das situações. Mas, de outro lado, é um contrassenso, né? Você, por exemplo, um juiz aposentado, você diz, não pode trabalhar como juiz leigo. Podia trabalhar como juiz togado, mas não pode trabalhar como juiz leigo. Quer dizer, com certeza não é isso que o legislador quis. Não foi essa a intenção do legislador. Então, são conceitos que nós temos que rever essa situação. Eu até brinquei com a menina da corregedoria que está fazendo, lapidando o ato normativo, falei, olha, eu compro essa briga, eu digo, olha, eu como coordenadora, eu digo que não precisa estar na ativa, mas obviamente que isso, né, o tribunal tem a sua responsabilidade e a partir do momento de um ato institucional, ele tem que pensar em todas as situações para depois não ser criticado e não ser cobrado pelo CNJ. Mas, assim, o que eu posso dizer é que está sendo feito um ato normativo, a gente está tentando viabilizar essas situações, né, atendendo aos atos normativos que é a CNJ, com a possibilidade de alterar esses atos normativos, e, ao mesmo tempo, evitar situações como essa que nós estamos enfrentando agora a respeito. Colegas, alguém gostaria de colocar mais alguma situação? Então, agradeço a todos, muito obrigada, e vou pensar na possibilidade de nós reunirmos ainda em abril,
Boa tarde, bom dia a todos, aliás. Bom dia, um abraço para todos. Bom dia, um abraço a todos.